Ai, gente, eu precisava vir gravar esse vídeo. Porque eu tô lendo Jó. Tô lendo o livro de Jó, tô estudando o livro de Jó. E sempre tem alguns versículos que a gente para e fica, né, por horas ali refletindo. E hoje o que me pegou aqui foi o Jó 9, de 19 a 21. Vou ler, tá? Recorrer à força, ele é mais poderoso. Ao tribunal, quem o impedirá? Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ela me declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo, desprezo a minha própria vida. E um pouco mais embaixo, no versículo 32, Jó fala: ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Gente, Jó, para mim, é das histórias, né, um dos testemunhos mais fortes em relação a reconhecer quem verdadeiramente somos diante da grandeza do poder de Deus, miseráveis pecadores. Então, assim, o livro de Jó nos leva de 0 a 100 numa velocidade luz, porque a gente já sabe o final, né? Quando a gente lê a primeira vez, ou quando a gente não escuta falar, a gente fica ali, mas quando você sabe a história, quando você começa a ler de novo, por isso que a Bíblia, ela não, para mim, ela não é literal, né? Ela é sobrenatural. Porque ela vai falar com você de diversas formas, em momentos diferentes, né? Então, assim, como a gente já sabe o final, a gente sabe que Deus restaura, né, a vida de Jó, devolvendo tudo ali que ele acabou perdendo, né? Restaura tudo dele, porque Deus permite, né, que Satanás tire, né, as coisas de Jó sem tocar na vida dele, família, os bens de Jó. Jó era um homem muito próspero, né? Então Deus permite isso, mas no começo a gente já vê que Deus já sabia quem era Jó, e talvez Jó não tivesse essa dimensão de saber o quanto Deus Jó não tinha essa dimensão de entender, de saber como Deus o enxergava. Então, o que sustentava Jó era a fé que ele tinha, sabe? E no começo a gente já vê que Deus fala, né, com Satanás. Já viu meu servo Jó, um homem íntegro, né? Deus já sabia que Jó não iria abrir mão da fé dele, independente do que ele passasse. Então, hoje, o que mexeu comigo foi exatamente essa linha de raciocínio durante a leitura. Que Deus, ele nunca vai nos permitir passar por algo que nós não sejamos capazes de sustentar. Só que aí por isso que eu falo que a gente vai de 0 a 100 muito rápido, porque a gente para e pensa, quem sustenta não somos nós, é Deus, é o Espírito Santo que é o Espírito Santo que nos ajuda, né, que nos faz sustentar tudo que nós passamos, as provações que nós passamos. Então, Deus já sabia, né? Deus já sabia que Jó não iria arredar o pé, que poderiam vir, eu vejo como os amigos, né, de Jó, eu vejo ali como uma opressão, talvez, forçando Jó a ter um entendimento errado do que ele estava passando, né? Então, assim, eu vejo o livro que ele nos faz isso, ele confronta a gente de uma forma que ele nos leva à pequenez que nós somos diante de Cristo,
mas ao mesmo tempo, por já saber o final e o início, de entender que Deus já sabia, né, como Deus já sabia quem era Jó, um servo íntegro, um servo fiel, um servo que não iria abandonar a sua fé, independente das circunstâncias que ele passasse, e permite que ele passe por tudo que ele passa, e no final Deus vai e restaura tudo. Nós já sabemos disso. Então a gente vê como essa passagem de Jó, né, essa vivência de Jó, como ao momento que ele nos leva a essa pequenez do que nós realmente somos diante de Cristo, né? Diante de Deus, diante do poder, da soberania, da bondade de Deus, né? E ao mesmo tempo ele nos leva a 100, porque ao decorrer do livro, a gente vendo o posicionamento de Jó durante a conversa com os amigos, que ele de fato mantém ali a todo tempo a fé dele, a fé e o poder de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus, né? Que nós não somos nada, igual ele fala, né? Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ela me declararia culpado. Então ali ele mostra claramente o quanto nós somos miseráveis diante da grandeza de Deus. Mas por saber, né, por acompanhar toda essa história e ver que Jó se mantém firme, que Jó se mantém ali íntegro mesmo, sabe? Aquele servo mesmo que, independente da circunstância, das dores, do sofrimento, a gente sabe que Jó, além das perdas, enfrentou doenças, né? Perdeu família, perdeu filhos, perdeu tudo, né? E a única coisa que se manteve ali com ele até o final foi a fé que ele tinha em Deus, sabe? Então a gente vê esse 0 a 100, por a gente já conhecer o início e o final da história, a gente vê esse 0 a 100 na vida de Jó, né? Que ele mostra a nossa pequenez, a nossa fraqueza, o quanto nós somos miseráveis diante de Deus, mas o quanto Deus nos faz forte. É onde a gente vê o testemunho, né? Como Paulo também fala, a gente vê o testemunho, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente vê esse testemunho de que é na nossa fraqueza, né? Quando eu vejo a minha fraqueza acontecer, quando eu vejo os problemas virem sobre a minha vida, as tempestades virem sobre a minha vida, mas eu mantenho os meus olhos fixos em Jesus, quando eu mantenho os meus olhos fixos, clamando pelo Espírito Santo vir sobre a minha vida e me ajudar a passar por essas situações, eu vejo o quanto eu sou forte. Mas não sou eu, é o poder de Deus, é o poder, tudo isso aqui que Jó fala, né? Que Jó descreve, que Jó fala sobre Deus, está dentro de nós hoje. E Jó, ele, durante, né, o livro, você vê que Jó, ele vai clamar por um intercessor. Cara, isso é maravilhoso. Ele clama por um intercessor, que vem Jesus, sabe? Então, a gente sabe que a Bíblia ela é inteira, completa, do início ao fim, sobre Jesus. Só que aqui, então eu vejo muito a vida de Jó como um espelho, sabe? Do que nós também, de como nós devemos ser, de como nós devemos nos comportar, de como nós devemos nos enxergar diante de Deus, como miseráveis, como pecadores, nos humilharmos aos pés de Jesus. Porque o que Jó clamava aqui, por um intercessor, para que viesse um intercessor sobre a vida dele, para restaurar esse relacionamento com Deus, para que Deus, Jó clama ali, né, como para que envie um intercessor, para que todas essas dores, todo esse sofrimento que ele estava enfrentando passasse. E é exatamente o que Jesus faz. O propósito de Jesus foi esse: vir para nos salvar, vir para tirar as nossas dores, vir para aliviar os nossos fardos. Cara, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu tentei escrever, sabe? Mas eu falei, não.
Não, Jó me inspira de uma forma, sabe? Que a gente olha e fala, cara, é o sofrimento dele, né? Nós hoje aqui somos muito privilegiados, a verdade é essa, sabe? A gente não consegue mensurar a dor do outro. Eu não imagino a dor que você esteja passando em quem atingir, quem chegar esse vídeo. Eu não imagino a dor que você esteja passando. Mas uma coisa eu posso te falar. A Bíblia, ela nos mostra sofrimentos que nos leva a olhar para a gente mesmo, olhar para a nossa vida, sabe? E falar o quanto nós somos privilegiados. Porque o que esses homens enfrentaram pelo Evangelho, o que esses homens e mulheres enfrentaram para pregar de fato o verdadeiro e profundo Evangelho, a nossa geração, então, não suportaria de forma alguma. A verdade é essa. E é por isso que Jesus veio, sabe? Então, eu não consigo mensurar, não sei a sua dor, não sei o que te atormenta hoje. Mas uma coisa eu posso ter certeza. Esse mesmo Deus que restaurou a vida de Jó, que devolveu tudo a ele, né? Que Satanás acaba tirando ali, para nos mostrar um exemplo de fé, sabe? Um testemunho vivo, né? Na época que Jó viveu, obviamente. Mas o mesmo Deus que restaurou a vida de Jó, ele nos entregou o próprio Filho para restaurar a nossa vida, para aliviar as nossas angústias, para aliviar os nossos sofrimentos, para nos dar uma vida alegre, abundante em Jesus, plena em Jesus, não nas coisas aqui desse mundo, coisas materiais, coisas até não ilícitas, coisas até boas, mas que às vezes não são compatíveis com a nossa vida, com o propósito que nós temos, sabe? Então, eu não sei a sua dor, mas uma coisa eu sei, o Deus que eu sirvo, o Pai que eu tenho, e é o mesmo Deus que te chama para perto, que você vendo esse vídeo, ele tá te chamando para perto, pedindo para que você se arrependa, para que você se entregue, para que você se debruce aos pés de Jesus, confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Esse mesmo Deus que restaurou a vida de Jó, a família, os bens materiais, tudo na vida de Jó foi restaurado, porque Jó se manteve ali, firme, na fé, no amor, no que ele de fato acreditava, que é o mesmo que eu acredito e falo para você. O Deus que Jó serviu é o mesmo Deus que eu sirvo. É o mesmo Deus que nós servimos. Então eu posso te dar a total convicção de que da mesma forma que Deus restaurou a vida de Jó, restaurou a minha vida, Ele quer restaurar a sua vida. E tudo que você precisa é de uma decisão. Amém? Espero que não tenha ficado complicado de entender. Mas eu senti muito de falar, ao invés de escrever, como eu sempre faço. E é isso. Espero que tenha te abençoado de alguma forma. E você pode ter certeza que, mesmo que às vezes talvez você esteja distante dos caminhos do Senhor, ou mesmo que você ainda não tenha tido um encontro verdadeiro e genuíno com Ele, Deus quer a todos. Jesus está disponível a todos. Ele só precisa de um posicionamento, de arrependimento profundo, para que Ele possa acessar a sua vida através do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe sua vida.